Agora a gente tem os desafios da L'Oréal como empresa global de se movimentar como uma startup. Temos a Suelen Viana, representante da L'Oréal. Bom, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui, então eu queria já de antemão agradecer para o Diego esse momento de falar um pouquinho sobre a L'Oréal. Então, antes de tudo, a gente acabou de relançar um pouco na nossa história, então estamos com mais de 110 anos, então tem um vídeo institucional só para mostrar um pouquinho da nossa beleza, mostrar um pouquinho e aí a gente entra para os desafios da L'Oréal, tá? Muitas pessoas talvez não devem saber, mas a L'Oréal ela foi fundada por um cientista que criou a primeira coloração sem danificar. Isso foi lá em 1909. Então a gente começou com 3 marcas originais, que foi L'Oréal, L'Oréal Paris, L'Oréal Professionnel e Kerastase. E aí a gente começou a ficar mais próximos da beleza, do atendimento, de profissionais e tudo isso. Até que a L'Oréal, em 1957, mais ou menos, mudou a liderança e começou a se reposicionar em como a gente poderia chegar em mais lugares de beleza. Então a L'Oréal, ela originalmente é uma empresa de aquisições. Então a gente começou com 3 marcas originais, hoje temos mais de 36 marcas, mais de 497 patentes, porque entendeu que a gente poderia entrar e melhorar o que mais tinha para oferecer no mundo e entrar em outros segmentos, como skincare, haircare e por aí vai. Em 1984, a gente começou a reforçar a importância da ciência e da tecnologia nos nossos produtos. Então, a L'Oréal, o DNA dela é ciência, o DNA é tecnologia e novas coisas. E como a gente conseguia fazer o nosso portfólio crescer, pensando muito em estender o que a gente já tinha de marca, tá? E aí, em 1988, a gente se torna a primeira empresa de beleza no mundo. Então, a marca estende aí aquisições importantíssimas. A gente tem um posicionamento global muito forte. Então, um dos pilares da L'Oréal é como a gente consegue estar em todos os países. E em 2025, a gente tem um novo posicionamento, que é vestir a camisa de diversidade e inclusão. Então, como eu posso viabilizar que beleza vai ser para todos, independente da sua cor, raça, gênero e o que for. E aí, a partir de 2025, além da gente se tornar mais democráticos, a gente começa a falar de tecnologia. Então, a L'Oréal lança o programa global de transformação digital, que é o L'Oréal Beauty Tech. E a gente tem brincado muito que isso transformou... Deixa eu ver aqui. Foi. Em um unicornossauro. Então, o que isso quer dizer? Somos uma empresa de mais de 100 anos, mas estamos se posicionando como startup, estamos evoluindo nisso. E aí, como eu estava falando agora há pouco, somos uma empresa de aquisições. E por que não começar a adquirir tecnologias que façam as pessoas se sentirem mais bonitas, testar sem sair de casa, ter devices dentro de casa e tudo isso, tá? Então, a Beauty Tech, ele possibilita que a empresa inteira fale de tecnologia, tá? Então a gente trabalha globalmente com 3 propósitos, que são tornar a beleza mais inclusiva do que nunca, tornar a empresa mais responsável e transparente. Então, inclusive, a gente tem vários programas de garantir aonde está vindo os nossos produtos, como você consegue visualizar os ingredientes, como a gente mostra a beleza como ela realmente é. E, por último, como a gente faz a L'Oréal ser mais ágil, que é um desafio para uma empresa centenária, e também mais criativa do que nunca. Então, a gente tem um termo muito legal na L'Oréal, que a gente não fala que somos uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, mas de pesquisa e inovação. Então, temos para cada 2 fábricas temos um centro de inovação no mundo para pensar em novas formulações cada vez mais e mais, tá? E aí, qual é o princípio fundador? Tecnologia e ciência. Então, a partir desse momento, eu faço a empresa inteira falar de tecnologia, só que é uma empresa de marketing. Então, como a gente consegue fazer com que esses 2 mundos se encaixem? E aí começa os desafios de eu vender tecnologia junto com beleza, tá? E o nosso motor, o nosso lema é como a gente inventa a beleza do futuro enquanto a gente se torna a empresa do futuro. E aí a gente tem alguns pilares que desenvolvemos. Então, a L'Oréal, globalmente, ela tem dispositivos para auxiliar como você usar o melhor produto que a gente tem dentro da sua casa. Então, a gente já tem marcas icônicas como Lancôme, Yves Saint Laurent, que você consegue fazer a base perfeita no seu tom de pele, dentro de casa. Você já consegue montar a cor do seu batom combinando com aquele look. Então, tem vários dispositivos. Claro, para o Brasil ainda
ainda é embrionário, porque a gente tem um problema econômico, mas é algo que a gente já possibilita tornar tom de pele mais inclusivo, cores e até diversidade, de conseguir garantir que você tenha um device para passar base, onde você tem uma base verde que permita que uma pessoa cega possa se maquiar e não errar o tom de pele. Então, esses dispositivos, eles facilitam muito o nosso dia a dia. Depois a gente tem o Virtual Try-On, que foi a primeira grande aquisição da L'Oréal em tecnologia. Então a gente comprou um grupo chamado Modiface, que faz realidade virtual com maquiagem. Isso se tornou tão grande que hoje o Instagram usa várias redes sociais, mas a L'Oréal comprou isso para dentro de casa para garantir que se você vai comprar um Maybelline, se você vai comprar uma Lancôme, você não necessariamente precisa ir numa loja, mas você pode até ir testando modelos para desbloquear a sua beleza cada vez mais. Claro que a L'Oréal ela é dividida em 4 grupos. Então a gente tem um grupo de grande público, como tem L'Oréal Paris, Elseve, Revitalift, Nielle, Colorama. A gente tem a parte de produtos profissionais, tem Kerastase, L'Oréal Profissional. Tem DCA, que é uma divisão de cosmética ativa. E como eu consigo... e por último tem a divisão de luxo, que são as marcas de perfume, etc. E aí o que é muito legal do diagnóstico? Algumas marcas, como SkinCeuticals, que é para skincare, ou Kerastase para cabelo, a gente brinca muito que não existe um produto ruim, existe um produto errado para você. Então a gente não quer vender por volume, a gente quer vender de fato por qualidade. E aí esses diagnósticos ajudam a gente. Então se você vai no site de Kerastase hoje, a gente tem todo um apoio para conseguir te oferecer o melhor produto e por aí vai. A mesma coisa a gente faz para skincare. Então hoje tem o site de Derma Club, todos estão convidados a acessar, que inclusive é um loyalty super bacana do grupo. E aí você consegue fazer um scan da sua pele para entender qual é a sua rotina de skincare, quais são os produtos que você tem que usar, quais são as opções de produto até. Então a gente vai trabalhando muito com essa parte de garantir que a gente vai oferecer o produto para a situação correta. E por último, a gente continua muito próximo do Pro. Então, lá atrás, quando a gente fez a primeira tintura de cabelo, a gente se aproximou muito com os profissionais de cabeleireiro de profissional, né? De L'Oréal Paris, de L'Oréal Profissional. E a gente segue. Então, hoje, a agenda de profissionais, ela é uma agenda prioritária para a gente. Então, depende de... A gente tem um Doctor Relationship Management, que é um DRM para fazer CRM com o médico. A gente tem o Social Commerce, que foi a primeira plataforma Brasil de Social Commerce para vender com profissionais. Então eu trouxe aqui até alguns exemplos dessas tecnologias que a gente trouxe hoje, tá? E aí... Opa! Esse é um exemplo legal, que foi uma outra aquisição da L'Oréal. Então a gente comprou uma porcentagem de ações de uma empresa chamada Réplica, que eles permitem criar literalmente uma réplica do seu e-commerce, baseada num portfólio para o seu interesse. Então, hoje a gente tem um site Segredos de Salão que ele tem conteúdo, ele tem D2C, também tem a parte profissional, que a gente tem uma tributação diferente. E aí até legal com a palestra anterior que o pessoal estava falando de pricing, todos esses desafios fazem parte da nossa rotina, então a gente consegue ser global, mas a gente tem também todos os desafios locais. E aí o Segredo de Salão foi basicamente a gente possibilitou que qualquer cabeleireiro, informal ou formal, então poderia ter um MEI, poderia ter o seu próprio CNPJ, o seu próprio CPF, entrasse nessa plataforma, criasse o seu catálogo de produto baseado nas suas fortalezas. Então a gente tem profissionais que são profissionais em cabelo black, tem profissionais especializados em tintura. Então ele consegue oferecer o portfólio de produto, ele é comissionado, um consumidor ganha uma porcentagem de desconto e aí a gente consegue utilizar todo o nosso ecossistema e passar a utilizar o offline também. Então esse foi uma das aquisições que a gente teve que tá surgindo. O Brasil está sendo pioneiro, até porque o Brasil é um dos países com maior utilização de rede social no mundo, então a gente tem que desbloquear isso cada vez mais e mais. E um outro exemplo que eu trouxe foi basicamente o do Modiface, do Virtual Try-On, que é mais comum na realidade de todo mundo, mas como vocês podem ver, já está muito fácil a gente conseguir testar batom, blush, maquiagem,
até mesmo produtos de skincare, tá? E aí, beleza, é uma história super bonita, a gente mostra aqui tudo que dá certo, mas eu sou de tecnologia, então como eu consigo lidar com tudo isso de tecnologia que a empresa está fazendo, sendo que é uma empresa de marketing, sendo que é uma empresa comercial, tá? Então eu trouxe um pouco para vocês dos desafios que a gente tem, eu já vou passar todos aqui para ficar mais fácil, os desafios que a gente tem como tecnologia. Então hoje eu tenho um time, eu sou BRM, sou responsável por relacionamento com as áreas, e eu preciso ser ágil o suficiente para conseguir desbloquear novas tecnologias, me conectar com o mercado com soluções emergentes, me conectar com as áreas, sendo que todo mundo tem pressa. Então eu tenho 4 empresas diferentes e a gente tem que trabalhar cada vez mais e mais para estar conectado com o nosso negócio, com o grupo e com o que é local. Então hoje a gente tem um desafio de eu preciso ter processos, porque eu ainda sou uma empresa centenária. Então eu ainda preciso ter formas de garantir segurança, garantir data privacy, garantir que as pessoas testem conceito, testem valores, mas eu não posso ser um blocker. Então eu como tecnologia tenho que entender exatamente qual é o momento que eu vou dizer não, qual é o momento que eu vou dizer sim e como eu passo a melhorar o meu soft skill. Então, antes o profissional de TI, ele poderia ser claramente aquele profissional que é mais entrosado, ele fica mais na dele. Hoje eu não tenho mais essa liberdade de ser um IT que não se comunica. Então, as habilidades de tecnologia cada vez mais são habilidades que são necessárias a gente se comunicar com o negócio, falar de nível para nível e muitas vezes até dizer não. E a gente, para conseguir fazer isso, a gente tem que criar parceria. Então, a área de tecnologia, se vocês ouvirem Boticário, Natura, não é mais uma área commodity, é uma área forte que a gente tem que ter. E a parceria com as áreas de negócio está cada vez se tornando prioridade e a gente evoluir cada vez mais e mais para se tornar uma beauty tech. Então, isso é um pouquinho que eu queria trazer para vocês. Não sei se tem alguma dúvida, aqui está o meu contato. E aí eu gostaria de fechar dizendo um pouquinho o que é o nosso lema, né? Então, a beleza é o futuro e nós somos o futuro da beleza.